Josué capítulo 1, a partir do primeiro versículo na minha Bíblia diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Josué, Deus está falando com ele. Josué, Moisés, o meu servo, você sabe, está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, Josué, que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E Deus começa a descrever a terra, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Notem o versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos parar por aqui. Deixa eu colocar vocês no contexto dessa noite. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis temos a criação. Terceiro capítulo, queda do homem. Quarto capítulo, Caim mata Abel, 2 irmãos, filhos de Adão e Eva. Quinto capítulo, genealogia de Adão e Eva. Capítulo 6 ao 9, dilúvio. 10º capítulo, genealogia de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. 11º capítulo, a Torre de Babel. O povo construindo uma torre que pudesse ultrapassar o céu, como uma postura de rebelião por não acreditarem que Deus havia prometido que nunca mais inundaria a terra com dilúvio. Do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, temos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Nascem os filhos de Jacó. 12 filhos, fora a filha. Ali a nação de Israel é construída. Mas o povo de Deus passa por um momento difícil. José, vendido pelos irmãos, vai para o Egito. E ali se estabelece, Deus o utiliza. Ele passa a ser, depois de muitos acontecimentos, o braço direito do faraó, que era o grande homem naquele momento do mundo. Há uma fome. O povo de Deus acaba tendo que ir, Jacó com os 70 seus, acabam indo para o Egito para serem auxiliados por José. E ali ficam até a morte de José. O livro de Gênesis termina. Entramos no livro de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Temos o surgimento de Moisés como um grande líder. Moisés sendo chamado por Deus, sendo educado por Deus, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, e os outros 40 anos tirando o povo do Egito, que estavam escravizados, e 40 anos, Moisés traz o povo até o capítulo 34 de Deuteronômio. É um outro sermão, mas Moisés morre ali. Mas antes dele morrer,
Deus pede para ele passar o comando da nação para Josué. Quem era Josué? A Bíblia diz que ele era o servidor de Moisés. Qual era o papel de Josué? Josué era alguém que acompanhava Moisés ao longo de um grande período da vida dele. Ele estava ali, ele via como Deus se relacionava com Moisés, ele acompanhou, ele viu alguns milagres, ele viu quando Moisés desce do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, por exemplo, ele estava próximo, ele via o relacionamento que Moisés tinha com Deus, ele havia presenciado cenas sobrenaturais, ele havia aprendido com aquilo que Moisés havia aprendido com Deus, ele havia recebido de Moisés isso. Eu quero lembrar a vocês que Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o Salmo 70 e o livro de Jó. Josué tinha acesso a isso. Mas agora Moisés havia morrido. E Josué recebera a incumbência de substituí-lo. E estavam ali, próximo ao Rio Jordão, e ao atravessarem o Rio Jordão, entrariam na primeira cidade chamada Jericó. E qual era o objetivo? Qual era o chamado que Deus estava fazendo para Josué? Josué levaria o povo de Deus para a terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas essa terra que era já do povo de Deus, agora estava habitado por outros povos que não eram donos da terra. E esses povos que não eram donos da terra, eles haviam progressivamente abandonado a Deus, recusado os chamados de Deus. Eles haviam fechado o coração para tudo aquilo que Deus havia enviado, para que eles pudessem entender que há um Deus Criador do céu, da terra e do mar. Mas eles se fecharam, se endureceram, se tornaram seres humanos com o coração fechado para a influência do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa forte aqui. A Bíblia não esconde nada. Se a Bíblia fosse um livro inventado, só teríamos e veríamos os homens e mulheres de Deus só acertando, tudo perfeito, nenhum momento de dificuldade, nenhum momento desafiador, nenhum momento de provas, nenhum momento de queda. E agora Deus chama Josué para entrar na terra e enfrentar nações que já não tinham mais como voltar, já haviam chegado ao limite da iniquidade. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão foi chamado aos 75 anos. Abraão morre aos 175 anos. Quando Deus o chama em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vai para uma terra que eu quero dar para você e para a tua descendência. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer o teu nome ser conhecido. Eu vou abençoar todos os habitantes da terra através das tuas gerações. Deus fez várias promessas para ele. Só que, quando Abraão estava ainda vivo, mesmo depois de 100 anos, Abraão sabia que aquele pedaço de terra que ele estava vivendo já poderia ser dele, mas ele sabia que por mais que ele andasse com Deus, as nações que estavam vivendo em volta dele não estavam aceitando o seu Deus. E ele sabia que de alguma maneira essas nações seriam ou trariam dificuldades para que o povo de Deus pudesse habitar a terra e honrar o nome de Deus, para que o planeta inteiro entendesse quem era o Deus verdadeiro. Mas a promessa de Deus não pôde ainda ser cumprida, porque as nações que estavam ali, ainda Deus estava esperando, na sua onisciência, Deus estava esperando, Deus estava tentando trazê-los, Deus estava tentando tocar no coração deles.
100 anos se passaram, o povo de Deus pedia terra, e Deus dizia assim: ainda não chegou a medida da iniquidade desse povo, eu ainda espero, eu ainda os amo. Mais 100 anos, 200 anos, o povo ainda não mudava, se endurecendo. Se vocês lerem trechos do Antigo Testamento, especialmente nesse período, esses povos faziam coisas terríveis, queimavam os filhos, matavam os filhos, adoravam deuses que não eram deuses. 300 anos se passaram, e o povo de Deus dizendo: Senhor, dá a terra para a gente. Não, eu ainda espero, ainda há uma possibilidade. 400 anos se passaram, dá-nos a terra, Senhor. Não, ainda eu espero, eu ainda estou, ainda há uma chance. Deus ainda insistia. 430 anos, não havia mais chance. Vida para Deus, e eu já tenho dito aqui nessa semana, é ter Cristo, é ter Deus no coração. Vida para Deus não é só andar, caminhar, trabalhar, comer. É Deus, Ele tem a vida, Ele é a vida. E esses povos viveram as suas vidas se fechando para a pessoa vida. E depois de 430 anos, depois da promessa, o coração deles havia se endurecido. Não adiantava a Deus esperar mais, eles não voltariam, eles se tornaram com a sua postura insensíveis à voz de Deus. E agora, Josué teria que entrar e vencer esse povo. Há algum médico aqui nessa noite? Há algum médico? Você é médico. Os médicos não estudam para amputar, no sentido, os médicos estudam para trazer vida, para trazer soluções para a saúde. Os médicos não têm prazer em amputar uma perna, em amputar um braço, não é isso? Mas quando é que uma perna é amputada ou um braço é amputado? Quando o médico entende que não há outra saída. Se não amputar a perna, morre todo o corpo. Não é assim? O mundo estava numa condição que, se continuassem do jeito que estavam, chegariam à mesma condição do povo antediluviano. No capítulo 6 de Gênesis, quando Moisés, inspirado por Deus, nos relata que o pensamento do povo era continuamente mau, e por não haver retorno, o dilúvio foi a única solução para que pudesse haver um recomeço. Então agora Deus tinha que entrar na terra. Esse povo estava dominando o mundo, e Deus teria que entrar na terra com Josué. E agora Josué enfrentaria gigantes, homens com uma altura extraordinária, os Enaquins, por exemplo. Josué enfrentaria pessoas que não tinham mais Deus no coração, que tinham um ódio no coração, que odiavam a Deus. Josué enfrentaria nações que sabiam guerrear, que tinham armas. O exército do povo de Deus, eles haviam saído do Egito. Imaginem, 40 anos no deserto, não tinham armas, não sabiam lutar, não tinham a mínima possibilidade de enfrentar essas nações. E nesse contexto, Moisés morre, e Josué toma o comando da terra. E o que vem no coração de Josué, por mais que ele confiasse em Deus, a tarefa não era uma tarefa fácil. Eu estava no meu carro hoje, não vou dar muitos detalhes, mas o suficiente para vocês entenderem. Uma moça muito querida chorava comigo ao telefone, por não saber o que fazer. Filhos pequenos, e o seu parceiro, seu cônjuge, não querendo ajudá-la em mais nada, indo embora, e ela chorando, desesperada, dizendo: o que é que eu vou fazer com tantas crianças pequenas, sozinha?
trabalha da madrugada, 2, 3 da manhã, 12, 13, 14 horas em seguida. E ela disse assim para mim: me disseram que o senhor é um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, e me disseram que o senhor vai me dizer alguma coisa para mim, para que eu possa saber o que eu tenho que fazer. Eu acabei de ouvir no carro, agora, quando estava entrando aqui na igreja. Eu não tive tempo de responder para ela ainda. Queridos, Josué estava prestes a enfrentar algo que, por mais que ele confiasse, ele não se sentia pronto, ele não se sentia preparado. Ele sabia que não era algo simples, ele sabia que, por mais que ele tivesse presenciado tantas coisas, era algo agora que Deus o havia chamado, e ele talvez nunca havia imaginado que Moisés não entraria na terra, até porque Moisés mesmo entendeu que entraria na terra para levar o povo, e Deus disse que ele não entraria, e é um outro sermão. Então Deus chama Josué. Eu quero reler algumas palavras desse chamado. No versículo 2, Deus diz assim: Josué, o meu servo Moisés está morto. Qual é a palavra que Deus diz para Josué aqui? Dispõe-te, se coloque numa condição, para que eu possa usar você. A primeira coisa que nós temos que entender, é que quando estamos diante de situações na vida, que nós não nos vemos preparados, capacitados, orientados, por não entender o que fazer, por não conseguir fazer, por não saber o que fazer, a primeira coisa que precisamos entender, é que precisamos de Deus, e que precisamos nos colocar numa condição, que favoreça a ação do Espírito Santo na nossa vida. Estava brincando com o Pedro aqui, quando entrei, não é Pedro? Eu disse: Pedro, uma parte das minhas orações, quando eu vou pregar, é dizer para Deus: Senhor, não deixa que eu atrapalhe aquilo que o Senhor está pretendendo fazer nessa noite. A nossa postura, a nossa vida, as nossas escolhas, a maneira como usamos o tempo, o dinheiro, como cuidamos do nosso corpo, como usamos os nossos talentos, a nossa maneira de viver, ela facilita, ela viabiliza ou não a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes pensamos que algumas situações não têm saída, mas não enxergamos que nós, com a nossa postura, estamos limitando aquilo que Deus pode fazer por nós, e muitas vezes bloqueando a ação de Deus, porque sabe qual é o problema? Nós muitas vezes olhamos para as situações com olhos humanos, e avaliamos o que podemos fazer, e se achamos que não podemos fazer, ainda antes de buscarmos a Deus, às vezes buscamos outras pessoas, e quando percebemos que não há nenhum tipo de auxílio, obrigado, quando percebemos que não há nenhum tipo de solução de auxílio, ao invés de entendermos que temos um Deus que pode todas as coisas, colocamos em Deus a mesma visão humana, imaginando que se não podemos ter saída, Deus também não terá uma saída. Deixa eu fazer um paralelo com outro personagem da Bíblia, para a gente entender melhor isso. Vocês se lembram quando o povo de Deus estava enfrentando os filisteus? Vocês se lembram que no exército dos filisteus, muitos anos para frente, nós estamos aqui no período de Josué, para vocês terem uma noção cronológica, Josué, quando ele morre, os anciãos morrem, entra o período de Juízes, que é o próximo livro da Bíblia. O último juiz, sacerdote e profeta foi Samuel. Quando Samuel antes de Samuel morrer, Saul passa a ser o rei de Israel, depois Davi passa a ser o rei, sucedendo Saul, para vocês terem uma noção da cronologia, ok? Davi era um menino, que quase praticamente esquecido pelo pai. Quando o povo de Israel estava enfrentando os filisteus, surgiu um homem lá chamado Golias, lembram? Era um homem extremamente alto, um gigante,
e que por 40 dias blasfemou contra o povo de Deus, dizendo: não há ninguém aqui que possa me enfrentar. Será que esse Deus de vocês é tão fraco? E blasfemava todos os dias, e a nação de Israel estava petrificada, ninguém sabia o que fazer, nem Saul. Nesse contexto, Davi entra em cena, ele vem levar alimento para os irmãos, e quando ele entra no acampamento, ele olha e ele ouve Golias blasfemando, e ele diz assim: como vocês estão deixando com que esse homem fale isso? Como? Estão permitindo isso? E ele imediatamente faz o quê? Eu vou lutar contra ele. Todo mundo fica sem saber o que fazer, levam Davi para Saul. Saul fala: tá bom, você quer lutar? Coloca a minha armadura. Ele tenta colocar a armadura, fala: não, não dá, essa armadura não é para mim. Ele tira. E Saul fala: como é que você acha que você vai vencer esse gigante? E aqui está o ponto. Sabe qual é a resposta de Davi? Ele fala assim, ó: quando eu cuidava do rebanho do meu pai, um leão veio para matar animais do rebanho, e Deus, que estava comigo, me deu forças e eu venci o leão. Mas vou te contar outra coisa, Saul. Uma outra vez que eu cuidava do rebanho do meu pai, veio um urso, e o mesmo Deus que me deu forças para enfrentar o urso. Então, rei, o mesmo Deus que me deu a vitória com o urso e com o leão, me dará a vitória agora. Sabe o que eu quero dizer com isso? A maneira como olhamos para os desafios, a maneira como olhamos para os problemas, a maneira como olhamos para as impossibilidades, dependerá da maneira como Deus nos faz olhar, entende? Davi, olha a frase de Davi quando foi enfrentar Golias: você vem contra mim com espada e com lança, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Davi olhava para Golias como algo tranquilo, ele não olhava para Golias como um gigante. Ele olhava com a ótica divina, e com a ótica divina, os gigantes não são nada. Entende isso? Deus estava tentando transportar para a mente de Josué uma visão nova, e o versículo 5 mostra esse destaque. Deus fala assim, olha o versículo 5, olha que interessante, olha Deus trabalhando para que Josué olhasse para os desafios, para as impossibilidades, para os gigantes, com outro olhar, com o olhar que viesse dele. Olha o versículo 5, Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Qual é a frase-chave ali? Deus partindo do conhecido para o desconhecido. Jesus fazia isso, Deus fazia isso. E Deus fala assim: Josué, você está olhando para os gigantes, não tem jeito. Você está olhando para as nações, para os muros de Jericó, não tem jeito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você acha que não tem jeito, só que você acompanhou o meu relacionamento com Moisés. Você se lembra, Josué? E isso Josué se lembrava. Josué havia visto as vitórias, já tinham tido vitórias até antes de atravessar o Jordão. E agora Deus diz para ele assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você da mesma maneira. E agora ele sabia como é que ele tinha sido. Sabe o que Deus estava fazendo com ele? Deus estava renovando a sua maneira de olhar para a vida. Queridos, olha para mim, você que está em casa, aqui está o nosso problema. Nós vivemos a nossa vida nesse mundo, olhando para tudo e para todos, com a ótica humana, com uma ótica limitada ao quanto nós nos colocamos ou não nas mãos de Deus. Porque na proporção em que eu ando com Deus, na proporção em que eu permaneço nele, que eu me entrego, que eu medito na palavra dele, que eu peço para ele me mudar, nessa proporção, na medida em que eu faço isso, o Espírito Santo, ele vai renovando
Ele vai reconstruindo a minha mente, para que eu comece a olhar para a vida de forma diferente. Quer ver um exemplo simples? Você é uma criança, e te dão uma fórmula de trigonometria, para que você solucione. A criança vai olhar e vai fazer o quê? Nada. Não é isso? Mas por que vai chegar um momento na vida que ela vai conseguir resolver? Porque ela vai se desenvolver, vai aprender, vai treinar, vai se capacitar, até conseguir. No reino de Deus, as coisas, por um aspecto são iguais, por outras não. Por exemplo, a questão da fé. Eu disse isso aqui em 2 sermões atrás, eu vou repetir. Algumas pessoas pensam que fé é algo que vem do céu como um pacote. Josué, para entrar, tinha que ter fé. Então, para a gente diz assim, é só ele ter fé. Se ele estava com medo, ele não tinha fé. É muito fácil falar isso. Mas a fé simplesmente vem como um pacote enviado do céu, quando eu peço para Deus, ou é algo a ser desenvolvido? Porque mesmo no reino de Deus, as coisas são obtidas, conquistadas, aprendidas, com o exercício, com o andar progressivo, com Deus, buscando progressivamente conhecê-lo, e nas orações nos colocarmos numa condição para que Ele atue. Por isso Paulo diz, e eu já citei antes, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é algo que se constrói, a confiança é algo que se constrói. E Deus estava trabalhando com a cabeça de Josué, para que ele não olhasse para o desafio com a mente dele, e para que ele pudesse entender que assim como ele havia andado com Moisés, ele estaria com ele. Ele tinha que confiar nisso, para que isso pudesse produzir nele a certeza de que as coisas iam acontecer da melhor forma. Entende isso? Sabe como é que nós vivemos, de uma maneira geral? Nós buscamos, nós interpretamos, e eu vou falar com carinho isso, não me levem a mal, mas uma grande parte dos cristãos, de uma maneira geral hoje, não estou falando de nenhuma religião, mas de todas, a grande parte dos cristãos hoje não estão percebendo que estão sendo levados a ter um cristianismo incompleto. Aprendem a buscar a Deus como Salvador, como solucionador, como alguém que faz milagres. Estão sendo educados a buscar a Deus só para obter respostas, soluções. É claro que Deus dá respostas, soluções, tenho pregado isso aqui. Mas Deus, especialmente ou de uma forma mais ampla, Ele quer que nós tenhamos um caráter semelhante ao dele, porque quando temos um caráter semelhante ao dele, na medida em que vamos lendo, orando, meditando, andando com Ele, o caráter dele vai sendo reproduzido no nosso, e eu começo a olhar para a vida com o olhar dele, eu começo a fazer minhas orações na ótica dele, eu começo a pedir com a cabeça dele, porque enquanto eu olho, decido, escolho, peço com a minha cabeça, eu vou pedir numa direção, e com a mente de Deus eu vou pedir numa outra direção. Querem que eu prove isso? Mas pela Bíblia, capítulo 15 de João, Jesus fala assim: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Entende que isso tem base bíblica? Quer dizer que, se eu tiver Deus, tudo vai ser respondido? Vai, mas entenda, se as palavras dele estiverem em você, o que Jesus está dizendo? Que quanto mais eu viver, quanto mais eu orar, olhar para a vida, com a cabeça divina, normalmente, certamente, as minhas orações vão ser respondidas, porque eu estarei pedindo coisas
que resultarão na minha salvação e no meu preparo para ser um instrumento de Deus e beneficiar as pessoas que eu convivo. Josué estava recebendo esse preparo de Deus, e agora Deus vem num segundo passo da mensagem dessa noite. Deus vem dizer uma coisa para Josué. Eu leio a Bíblia desde os 20 anos, faz muitos anos, e não faz muitos anos que eu já leio a Bíblia há muitos anos, mas não faz muitos anos que eu percebi algo nesse texto que eu nunca havia percebido. Porque Deus chama Josué, conversa com ele, como eu disse, e de repente Deus fala assim para ele: Josué, você vai vencer. Onde você vai colocar a planta do seu pé, você vai vencer. Vai ser teu a terra. Não tenha medo, se esforce. Deus não fica o tempo todo dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, não te espantes. Não é o tempo todo dizendo isso? O que eu pensava sempre? Eu sempre pensava, Josué entrando na terra, quando ele olhasse para os gigantes, era para ele não ter medo, era para ele enfrentar, era para ele ter coragem. Eu sempre traduzia assim, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pensava assim? Se Josué vai entrar na terra, Deus está dizendo para ele: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, não te espante, vou estar contigo. A gente pensa, medo do quê? Preocupação com o quê? Com os gigantes, com os povos. Mas olha o texto comigo. Eu não sei se você já percebeu isso, que eu não percebi há tanto tempo. Olha o que é que Deus fala para ele. Versículo 7. Ele está dizendo que ele precisa ser forte, corajoso, que ele vai fazer o povo herdar a terra, no versículo 6, assim como ele havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Agora Deus vai dar para ele a fórmula para conseguir isso. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nela dia e noite. O que Deus falou para Josué? Deus está falando para ele assim: Josué, não tenha medo. Eu vou pedir uma coisa para você. Medita na minha palavra, estuda a minha palavra. O que é meditar? Se você ler o Salmo 1, diz que o justo medita na palavra de Deus. E agora Deus diz para Josué: medita na minha palavra. O que é meditar? Eu me lembro que eu entendi o que é meditar no sofrimento. Eu tinha ficado praticamente sócio de uma pessoa numa empresa de tecnologia, e quando eu entrei tinham pouquíssimos funcionários. E esse homem me propôs uma sociedade, ele tinha 60% e eu 40%. Ele não sabia lidar com gente, ele sabia vender. E eu disse: você vende e eu cuido de gente. Em pouco tempo já tínhamos 50 funcionários. A empresa foi crescendo, crescendo, cada vez mais, ganhando mais, ganhando mais, ganhando mais. E chegou um momento que nós íamos ganhar muito dinheiro. E quando estávamos para ganhar muito dinheiro, ele me chamou na sala dele, e eu sempre dizia para ele: vamos formalizar nossa sociedade. Ele dizia: para quê? A gente é amigo. Mas quando as coisas estavam no auge, ele me chamou e disse assim: não preciso mais de você. Eu disse: como? Não preciso mais de você. Eu saí dali, imagine o meu estado, não é? Fui para casa sem rumo. Quando cheguei em casa, ali havia levado um computador da empresa que valia um absurdo, e eu havia perdido. E eu, quando comecei a ganhar dinheiro, eu pensava assim: não, eu não sou materialista, o dinheiro não me afeta. Estou ganhando dinheiro, mas ele não me afeta. Mas eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei, a minha cabeça ficava assim: preciso comprar um carro novo. Espera aí, comprar carro é coisa de cristão? É. Estou fazendo tudo, estou trabalhando honestamente? Estou. Então eu pensava no carro, na casa, o que eu ia comprar, o que eu ia viajar. Eu comecei a pensar tanto, que eu comecei a esquecer de Deus.
E agora, 3 meses antes do meu casamento aconteceu isso. Dá para acreditar? Fui para casa, sem saber o que estava acontecendo. Eu me lembro que eu me deitei naquela noite e falei assim para Deus: Deus, eu percebi que eu me afastei. Está dando tudo errado, me afastei do Senhor, perdi o foco, perdi. Falei: Deus, não importa emprego, não importa dinheiro, não importa computador, não importa mais nada, só me traz de volta. Acordei pela manhã, recebi uma ligação: João Paulo Beraldinelli. Eu pensei: bom, quem está me ligando, falando com o meu nome inteiro? Você perdeu alguma coisa? Eu disse: perdi um computador. Olha, eu estou com a sua mala aí, seu computador está dentro. Eu falei: onde você encontrou? Ele disse assim: estava numa rua tal, onde eu deixava o carro. Ele falou: eu estava no meu escritório e eu vi a mala que você deixou, e eu vi as pessoas passando, todos passando, e ninguém mexia. Parecia que havia uma proteção na sua mala. E naquele dia eu disse: Deus, não quero mais tirar o foco do Senhor, não quero mais olhar para a vida com os meus olhos. Deus estava dizendo: Josué, aprende a manter sua mente em mim, a pensar nas minhas coisas, a ler os escritos de Moisés e conversar comigo sobre o que você está lendo. Meditação cristã é ler, conversar com Deus sobre o que você lê, passar tempo com Deus. Você lê, você ora, você reflete, você dialoga com Deus. Os meus sermões que vocês me vêm pregar são resultado das minhas conversas com Deus. Eu fico vendo Josué, eu entro na cena, eu fico: Deus, Josué estava aqui, Senhor, estou tentando lembrar, ele andou com Moisés, mas e agora Moisés morreu. Eu vou conversando com Deus sobre o que eu estou lendo, e quando eu faço isso, o Espírito Santo pega as palavras da Bíblia e vai me transformando, para que eu seja mais parecido com Cristo, e vai me dando um caráter novo, uma vida nova, um olhar novo. E a fé vem pelo ouvir, ela vai aumentando, se multiplicando, porque eu vou ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. É assim que a gente se torna forte na fé. Quando eu fui músico da noite, tinha um rapaz que estava sempre comigo. Eu o conheci na noite, nos restaurantes que eu cantava e tocava. Ele era uma espécie de um fã, um amigo, que me dizia: eu admiro você, eu gosto de ver você cantar, você tocar, posso estar perto de você? Eu falava: pode. Mas a minha conversão foi meio rápida. Quando chegou o momento, eu larguei tudo. Eu larguei a luta, porque eu falei: não dá para lutar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Não dá para cantar na noite, não dá. Abandonei e nunca mais ouvi. Havia me convertido, e eu chorava no começo da minha conversão, porque eu dizia: Deus, por que eu demorei tanto para me entregar? Por que eu demorei tanto para me batizar? Por que eu demorei? E agora eu andava cerca de 4 horas dentro de um ônibus por dia. Eu morava em Interlagos, trabalhava em São Bernardo, fazia faculdade em Moema. E eu tinha uma sede de aprender. Eu carregava vários livros, Bíblia, obviamente, especialmente. E eu entrava no ônibus, a primeira coisa, eu esperava para entrar no ônibus, para sentar no meu cantinho e abrir minha Bíblia. Eu ia comendo a Bíblia, eu ia lendo 4 horas por dia. Eu queria recuperar tudo. Mas um dia eu estava no ônibus lendo a minha Bíblia de terno. De repente alguém sentou do meu lado. 1 ano depois que eu havia largado a música. Quem era? Esse rapaz. João Paulo, meu amigo, você sumiu. Naquela época não tinha celular, essas coisas. Sumiu. Não tinha como mandar mensagem. Ele falou: você sumiu. O que aconteceu? O que é isso na tua mão? Uma Bíblia. Como Bíblia?
Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: vou te contar. Você lembra que a gente andava juntos? Lembro, claro. Sempre te admirei, ele disse. Sempre te acompanhava. Então, aquela pessoa que você via cantando, pulando, dançando, etc., era eu, com um vazio no meio do peito. Parecia que eu era feliz, não parecia? Mas eu não era. Eu voltava para casa depois das noites de show para chorar. Aí contei para ele, mas eu conheci a palavra de Deus, mudou a minha vida, me deu sentido para a vida. E ele disse, e ele ficava mudando, ficou pálido do meu lado. Eu não entendia a reação dele. Uma hora ele me perguntou: você pertence a alguma igreja? Eu falei: sim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele aí perdeu a cor de vez. Saiu meio, falou: eu tenho que ir embora. Só perguntou: aonde você vai? Eu falei: vou na igreja tal. E desceu. Ele era um rapaz de uma aparência extraordinária, assim, os homens não chegam a ser bonitos, mas ele era simpático. Ele dirigia desfiles de moda. Tinha mais de uma namorada, sempre, 2, 3 namoradas ao mesmo tempo. E ele havia descido. O carro dele havia quebrado, por isso que ele estava no ônibus. Alguns meses depois, eu estava na porta da minha igreja. Veio um rapaz de moto, capacete, uma moto enorme. Era ele, tira o capacete. Eu disse: como assim? Ele se aproximou e deu um envelope na minha mão. E eu pensei: será uma duplicata? O que eu fiz, né? Estou devendo alguma coisa. Quando eu abri o envelope, um convite de casamento. Já achei estranho. Você vai se casar? Já era estranho, porque ele namorava com várias pessoas, ia se casar. E quando olhei, o casamento ia acontecer numa igreja adventista. Eu disse para ele: não estou entendendo nada. Ele disse: quando eu era novo, eu achei que a igreja limitava a minha vida. Achei que ser cristão era ter cabeça fechada. Chegou um momento na minha juventude que eu pensei: deixa eu viver minha vida, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu viver o que tem que ser vivido, deixa eu ter emoções, prazeres, deixa eu realmente viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. E nesse processo eu conheci você, e você era a minha referência, ele dizia. Eu queria ser você, eu queria estar no teu lugar, eu ficava perto de você porque eu queria ao máximo estar junto com você. Porque para mim você era o cara mais feliz, era o cara admirado, aplaudido, você tinha tanta coisa. E eu pensei: um dia que eu ficar perto, junto com ele, tiver o que ele tem, eu vou ser feliz. E de repente te encontro no ônibus, se convertendo e andando nos caminhos que eu havia abandonado. E aí eu entendi que o problema não estava com Deus, o problema não estava com o pastor, o problema não estava com a igreja, o problema estava comigo. Eu nunca havia me colocado numa condição para Deus me ajudar a vencer meus gigantes, para Deus me ajudar a entender que era Ele que poderia me dar a vitória e me fazer ser uma pessoa nova. Quando eu desci daquele ônibus, eu resolvi voltar para Deus. Entreguei minha vida de novo, conheci uma moça e agora eu vou me casar, porque o que eu quero na vida é viver aquilo que Deus tem para mim. Quero te fazer uma pergunta nessa noite: quais são os teus gigantes? Há quanto tempo você tem gigantes na tua vida? Situações que você não sabe como vencê-las. O tempo está passando, os anos estão passando, e você continua no mesmo lugar. Você continua ali. Era só atravessar o Rio Jordão, mas você não atravessa. Você tem medo, você se sente pequeno, limitado, você não enxerga uma saída. Seja honesto. Está dando certo o jeito que você está vivendo? A gente tem que parar para ser honesto com a gente. Não adianta ficar correndo o dia inteiro de um lado para o outro, para não pensar. Eu trabalhei com um rapaz que ficava o dia inteiro ouvindo rock.
E um dia eu falei, deixa eu ver o que você está ouvindo aí. Peguei o fone de ouvido, pus no meu ouvido. Rapaz, o que é isso? Ele falou, é rock, heavy metal. Eu falei, mas fica o dia inteiro com isso no ouvido. Ele falou, fico. Eu falei, por quê? Sabe qual a resposta que ele me deu? Para eu não pensar na minha vida. Porque se eu pensar, eu desisto. Mas a gente tem que pensar na vida. Quais são os teus gigantes nessa noite? Quais são os seus medos, suas inseguranças? Seria a tua autoestima baixa? Seria a solidão? A solidão foi meu gigante. A autoestima baixa também. Quais são as coisas que estão fazendo você perder o desejo de viver? A angústia tem tomado conta de você, a ansiedade, talvez a depressão, talvez a síndrome do pânico. Jesus está te dizendo uma coisa: assim como Ele foi com Moisés, Ele será com você. E isso não é palavra de homem, é palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus inspirou os homens a escreverem algo sobre Ele, ali estava o seu caráter em jogo. E quando Deus diz que se uma pessoa andar com Ele, se disponibilizar a ser dirigido por Ele, transformado por Ele, usado por Ele, não existem gigantes, não existem impossibilidades, não existe não dá, não existe impossível. Para Deus não existe nada disso. Quando Sara, que não podia ter filhos, e Deus vai lá e diz, ó, Sara vai ter um filho. Abraão, já de idade, Sara de idade, não podia ter filhos. E Deus fala assim para Abraão: existe coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe algum impossível para Deus? Lembram daquele homem, vou pregar esse sermão no detalhe ainda, aquele homem que o filho era jogado no fogo, e ninguém, nada libertava o filho, e Jesus vê a cena e fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? E o pai do menino vem, fala com Jesus e fala assim para ele: Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz. E Jesus responde para ele: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. E sabe o que o homem faz? Chora. Ele diz assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo crer o quanto eu precisava crer. Não existe impossível para Deus. Somos nós, vou repetir uma frase que falo sempre, que limitamos aquilo que Ele pode fazer. Israel vai cantar a última música. Está cansado? Para pensar um pouquinho. Está cansado? Está cansado de lutar? Está cansado de se sentir um perdedor? Porque você pensa: eu sou um perdedor, sou um derrotado. Está cansado? Jesus é especialista em cuidar de cansados. Jesus é especialista em cuidar de oprimidos. Ele sabe como aliviar. Ele sabe como criar algo novo. Há um versículo bíblico que diz assim: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Sabe como é que dá para traduzir isso, se for levar ao pé da letra? Eu podia traduzir assim, ó: Deus falando: filho, tudo que pedires em oração, se não existir, eu crio. Se a saída não existir, eu crio. Se a solução não existir, se você crer e me pedir, eu crio. Deus está dizendo que se você não enxergar a saída, mas se você crer nele, Ele vai criar para você a saída. Ele vai fazer algo que você nem imagina. Ele vai trazer soluções que você não imagina. Eu vou contar o último testemunho para a gente ouvir o Israel. Deus pediu para contar mais um. Uma vez fui para a praia e conheci uma moça. E começamos a namorar.
Eu subi para São Paulo, e ela brincou comigo, o nosso namoro vai subir a serra, nós brincamos, e decidimos aqui namorar. Eu era recém-batizado, mas eu resolvi namorar com alguém que não tinha a mesma fé que eu, mas nos dávamos bem em outras coisas. Mas quando chegava nessa área, ela dizia assim: olha, deixa eu te avisar, não fale comigo sobre religião, tenho minha maneira de pensar, me respeita, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, tudo bem. E eu pensei, não, em algum momento ela vai aprender, ela vai ouvir, ela vai mudar. E a gente ia se relacionando, e as coisas eram assim. Ela trabalhava no hotel chamado Della Volpe Garden, ali na Frei Caneca, Travessa da Paulista. Já viram esse hotel, 5 estrelas? Ela trabalhava no financeiro da empresa. E um dia ela foi fechar a conta de uns franceses, que haviam ficado muito tempo no hotel. Ela errou de tal forma que o valor do erro representava meses e meses de salário dela. E ela me ligou apavorada: estou apavorada, os franceses foram embora, eu não sei o que eu faço. E eu pensei, agora é minha vez. Deus, olha, na minha inocência, na minha imaturidade, na minha pureza cristã, eu falei assim: Deus, agora é nossa vez. Eu vou fazer uma proposta para ela, ouve a minha proposta. Aí eu falei assim: escuta, vou te dizer uma coisa, Deus pode trazer esse francês de volta e pagarem a conta. Ela: não é possível, vamos fazer um acordo. Eu vou falar com Deus, e quando Ele trouxer o dinheiro de volta, você estuda a Bíblia comigo, e vai entender que Deus quer que você estude a Bíblia. Ela falou: óbvio, é óbvio, porque não tem como, é impossível, já foram embora, não sei nem para onde eles foram. Aí eu falei: Deus, agora é com o Senhor. Nem sabia se Deus queria, eu estava pedindo de forma inocente. Deus: Senhor, faz esses franceses de alguma maneira, alguma coisa aconteça. No dia seguinte, pela manhã, ela me liga, pulando: você não vai acreditar, aconteceu assim, não é impossível, mas achei os franceses, eles nos acharam, e já pagaram a conta. O que eu falei imediatamente? Agora lembra do nosso acordo? Sábado, estudo bíblico. Ela disse: claro, só pode ser Deus, não tinha como não ser Deus. Aquela semana eu nem sabia dar estudo bíblico, estava recém-batizado, mas preparei ali o meu estudo do meu jeito, e pensei: finalmente, agora sim, minha namorada vai estudar a Bíblia, vai se converter, vai viver com Deus, e vai dar tudo certo. Quando estava chegando no sábado, ela me liga e fala assim: João, a gente ia começar a estudar a Bíblia amanhã, mas não vai dar, porque lembra minha tia, então tem um aniversário dela, e vai até tarde, mas no outro final de semana a gente começa. Eu falei: certeza? Não, certeza. Quando foi chegar o outro final de semana, ela falou: você não acredita, sabe aquele meu primo? Então, ele vem lá do tal lugar, vai para casa, não dá para a gente estudar a Bíblia, podemos jogar para o terceiro? Eu falei: mas lembra, Deus agiu, não, a gente combinou, não, está tudo certo, no terceiro a gente vai começar. E no terceiro aconteceu outra coisa, e no quarto aconteceu outra coisa. E um dia eu virei e falei assim: e aí? Ela falou: sabe, eu andei pensando, não foi Deus que fez isso. Deus ia se preocupar em acertar a conta? Não, isso foi coincidência, isso foi sorte. Deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa. Vamos continuar do jeito que era antes? Eu não quero saber. O namoro acabou, não nesse momento, pouco depois. Deus chama, Deus convida, Deus se mostra, Deus faz milagres se for necessário, Deus abre o mar, Deus faz descer maná do céu, Deus faz o coxo andar, Deus faz os cegos verem,
Mas se você não se colocar diante de Deus e abrir o coração, a sua vida vai passar e nada vai acontecer. Quero fazer um convite nessa noite para você. Está cansado? Entrega para Deus a tua vida de uma forma talvez diferente do que você já fez. Entrega os teus gigantes para Deus. Diz: Deus, faz 10 anos que eu estou com essa luta, faz 20 anos que eu estou lutando com isso, faz 30, 40, 50 anos, não consigo entregar, estou preso, estou viciado, estou acorrentado, me sinto escravizado, tenho um vício, tenho uma personalidade forte. Não importa, algo que você não consegue vencer, algum aspecto da tua vida que parece intransponível, e você está precisando de um milagre adicional, porque você está vendo a vida passando, e você vê que as coisas não acontecem, e você está cansado, já não sabe mais o que fazer. Foi a frase dessa moça para mim no telefone: estou cansada, não sei o que fazer, me ajuda. Quero entregar para Deus teus gigantes. Enquanto ele estiver cantando, vamos terminar orando juntos. Esse apelo é só para aqueles que têm um gigante, para aqueles que têm um impossível, para aqueles que precisam de um milagre sobrenatural, alguma coisa, ou uma iluminação, ou uma resposta, ou alguma coisa que te faça ter poder e força para olhar para o gigante e vencê-lo. Será que existe alguém aqui que quer entregar os seus gigantes para Deus? Ele vai cantar, eu vou esperar você, para que a gente ore a esse Deus, o Deus de Davi, o Deus que pode todas as coisas. Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus te esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo
aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ser então feliz, feliz. Ser feliz, ser feliz, ser Fique perto de alguém. Vamos ficar em pé, aqueles que não se levantaram. Não fique sozinho, fique perto de alguém. Senhor, obrigado pela vida de Josué. Ele venceu, Pai, ele atravessou o Rio Jordão com o povo do Senhor, e o Senhor deu vitórias e vitórias para ele. Queremos vencer como ele venceu a cada dia. E eu sei que assim como o Senhor foi com Moisés, como Josué, com Davi, com Rainha Esther, homens e mulheres que andaram contigo, queremos que o Senhor seja conosco, continue a ser conosco também. Obrigado pela tua palavra, pela esperança, pela certeza, pela convicção que o Senhor nos dá, que ao seu lado os gigantes serão vencidos, e nós chegaremos aonde o Senhor sonha e tem planejado para cada um de nós. Abençoe a todos que estão aqui, estão pedindo um milagre sobrenatural, Pai. São gigantes aos olhos humanos, impossíveis de serem vencidos, mas se o Senhor deu poder para Josué, para Davi e para tantos homens e mulheres que andaram com o Senhor, por favor, faz isso aqui, Pai, por favor. Que todos voltem para casa com esperança, que todos voltem para casa com a convicção de que ao meditar na tua palavra, a serem fiéis à tua palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, ao andarem contigo, o Senhor dará aquilo que todos precisam, de um milagre. Obrigado por tudo. Continua conosco, leva a gente para casa agora, traz a gente amanhã e no sábado. Te pedimos no nome de Jesus.